Olá, gente bonita, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. É uma alegria imensa, um prazer enorme poder entrar na sua casa nesse instante, levar uma palavra de graça, uma palavra de misericórdia, uma palavra de Deus para a sua vida, para a sua família, nessa noite linda de domingo. E hoje, o primeiro domingo do mês de junho, a gente tem também o prazer e o privilégio de participar da celebração da Ceia do Senhor. Então convido a você que está entrando agora e para que chame também, convide outras pessoas para participar conosco desse momento tão ricamente especial, tá? Seja mais do que bem-vindo. Quero orar com você, em seguida a gente vai cantar e vai continuar com esse espírito e com esse objetivo de prestar ao Deus Todo-Poderoso o nosso mais perfeito louvor, a mais excelente adoração das nossas almas. Ao Teu nome, Senhor, prestamos todo louvor e com espírito grato entramos em Tua presença. Primeiro, para bendizer o Teu nome. São tantas as coisas que o Senhor tem feito em nosso favor, tão inumeráveis, que é até difícil saber por onde começar. Mas por tudo, seja bendito, por tudo seja exaltado, por tudo seja glorificado. Colocamos também diante do Senhor as nossas vidas que já são culto racional, as nossas vidas que já operam como igreja espiritual nos ambientes onde nós vivemos, mas que também, junto no mesmo espírito, se reúne, mesmo nesse processo de afastamento social, para buscar a Tua presença, para buscar a Tua graça, para buscar a Tua face, para orar ao Senhor e para cantar ao Teu nome, para refletir na Tua palavra. Por isso que o Espírito do Senhor que está aqui esteja também em todos os lugares onde os Teus filhos estão, em 2 ou 3 reunidos no mesmo nome, com o mesmo propósito e para louvor da mesma glória. É a nossa oração grata, é o nosso pedido sincero, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Este é o momento agora em que nós trazemos toda a adoração ao Senhor. E nós trazemos o que nós temos de mais sincero no nosso coração, para ser entregue como sacrifício suave ao Senhor, junto conosco. Então eu queria te convidar, onde você está, a ficar de pé na presença do Senhor e trazer essa canção como forma de oração e adoração a Ele.
anseia por ti, poderoso Deus, nós te chamamos, Senhor, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, 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 poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, pois teu é o reino, Senhor, é o reino teu, é o poder e tua, é a glória pra sempre, amém. Teu é o reino teu, é o poder e tua, é a glória pra sempre, amém. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer, 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 pois teu, Senhor, teu é o reino teu, é o poder e tua, é a glória pra sempre, amém. Teu é o reino teu, é o poder e tua, é a glória pra sempre, amém. Santo Senhor, pra sempre, amém. Aleluia. Coisa linda poder prestar a Deus o nosso louvor com essa sinceridade e, sobretudo, saber que
que o Deus que conhece os nossos corações também conhece todo o esforço que a gente faz em benefício do seu reino, em busca do crescimento e do estabelecimento de todo o seu projeto nesse mundo. E tudo que se faz terá uma recompensa de Deus. Então é com muita tranquilidade, com muita paz, e mesmo sem o interesse de recebimento urgente de qualquer recompensa, mas sabendo que Deus é quem paga a cada um segundo os seus bens, é que nós trabalhamos, é que nós vivemos, é que nós nos empenhamos para a glorificação do seu nome. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a você, gente bonita que já chegou antes, né, desde o início, a você, pessoa que está chegando agora. Não esqueça de convidar mais gente para estar conosco. Vamos refletir uma palavra que foi escrita por Paulo e endereçada à igreja de Corinto. É a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. A partir do versículo de número... Onde está? 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Você poderia imaginar a comunidade corintiana, a igreja de Corinto, como uma maquete das estruturas sociais, não apenas da própria cidade de Corinto, mas das estruturas sociais existentes há séculos, desde que as pessoas começaram a se juntar naquilo que é chamado de pequenas cidades, de pequenas comunidades. Há sempre níveis sociais diferenciados que vão dirigir o modo como os membros da sociedade vão tratar os próprios companheiros, os próprios membros dessa sociedade. Então, anteriormente, por exemplo, quando a estrutura social tinha como o cume, como a sua parte superior, o sacerdócio, e logo em seguida a nobreza,
logo depois vinha a terceira parte da sociedade, que é o povo. E cada uma dessas partes sociais também se subdividem em partes, onde há membros de cada grupo desse que são superiores aos demais membros desse próprio grupo. Quando toda essa sociedade é olhada de forma panorâmica, quando toda essa sociedade é olhada de forma geral, é sempre possível se perceber as acepções, as diferenciações, as formas como cada membro dessa sociedade é tratado a partir do grupo que ela faz parte. Então, nesse primeiro exemplo, em que o sacerdócio é tido como o grupo principal, porque é o grupo que liga o homem a Deus, comumente qualquer membro do sacerdócio é olhado com um grande diferencial pelos demais membros da sociedade. Então, a partir desse primeiro grupo, do grupo que é essencialmente prioritário e superior dentro dessa sociedade, vem os comandos, vem as leis, vem os estabelecimentos e os mantimentos das estruturas. Então as estruturas, elas vão continuar sendo exatamente durante muito tempo aquilo que os grupos de comando, os grupos de poder determinam que elas sejam. Para quê? Para que permaneçam no poder aqueles que estão na parte superior dessa pirâmide. Para que permaneçam na condição média desta sociedade aqueles que estão no meio da pirâmide. E para que permaneçam também em subcondições aqueles que estão nesta base da pirâmide, mas que são as pessoas de menor influência. As estruturas, elas vão mudando. Nós estamos vivendo em tempos em que você vai perceber que o sacerdócio já não tem mais o poder de constituir leis, já não tem mais esse comando todo sobre os demais membros da sociedade, até porque as sociedades do nosso tempo, elas, na sua maioria, são laicas. Elas não têm um grupo religioso regendo a sua estrutura. Assim como nesse tempo de Corinto também, os grupos religiosos eram minoria. Era o povo minoritário dentro de uma comunidade grega, como é a comunidade de Corinto. Mas também é um grupo. E dentro desse pequeno grupo aqui, que é a comunidade de Corinto, existe o que nós falamos a princípio, uma maquete das estruturas sociais. Porque quem é que comanda nesse período de tempo? Aqueles que estão em situação política de superioridade, aqueles que têm títulos, aqueles que têm o poder e o comando nas suas mãos. Quem é que está no lugar médio da sociedade? Aqueles que são considerados como nobrezas, aqueles que são detentores do poder financeiro, que têm melhores condições de vida. E quem é aqueles, ou quem são aqueles que são considerados a base dessa pirâmide social? Essa última classe da sociedade são os pobres, são as pessoas menos favorecidas. E que também nesta própria classe da sociedade há uma subdivisão. Há os pobres, mas há os paupérrimos. Há os pobres e os paupérrimos, mas há também os escravos. Há os pobres, os paupérrimos, os escravos, mas há aqueles também que são desabrigados e que são mendigos. Ou seja, são vários membros diferenciados dentro de uma sociedade e que são olhados de forma diferente também por cada pessoa que faz parte desta mesma sociedade. Então nós temos os grupos privilegiados, nós temos os grupos que exercem o poder, nós temos os grupos que mantêm o exercício desse poder e temos esses grupos que são os que a gente chamaria, numa linguagem mais moderna, de dominados.
aqueles que estão à margem da sociedade, aqueles que necessitam dos primeiros grupos para sobreviverem, aqueles que são dependentes, aqueles que não têm autonomia, aqueles que no mundo em que nós vivemos pensam até que têm um certo poder de voz, mas na maioria das vezes esse poder de voz é calado, porque a influência que esse membro da baixa sociedade tem ou exerce sobre toda a sociedade é muito pequena, é muito pouca. A sua voz, quando não é silenciada, é muito baixa para ser ouvido nos lugares superiores dessa sociedade. Só que quando Jesus chega contrariando essa estrutura social. Quando Jesus chega, Jesus não chega para fazer permanecer esse poder daqueles que exercem o poder, tanto político quanto financeiro, econômico, de uma sociedade. Quando Jesus chega para mostrar que no reino de Deus e no reino espiritual, as pessoas, elas são tratadas como deveriam também ser tratadas na sociedade. No reino de Deus, as pessoas são humanas, as pessoas não são números. No reino de Deus, as pessoas têm alma. As pessoas não são olhadas como os portugueses olhavam os índios quando chegaram aqui no Brasil, dizendo: esse povo não tem alma. Já que não tem alma, então a vida deles não tem nenhum tipo de importância. No reino de Deus, as pessoas que talvez nos dias em que nós estamos vivendo são olhadas com menosprezo, são olhadas com o interesse, com indiferença, melhor dizendo, sem importância e sem o interesse com o qual deveriam ser olhadas. No reino de Deus, essas pessoas são olhadas de forma diferente. Porque o que Jesus faz é ir na contramão dos grandes centros e ir para as periferias e buscar nas periferias pessoas que ele vai colocar do mesmo tamanho de qualquer membro de uma sociedade. A igreja de Corinto aqui é um pequeno grupo dentro de uma metrópole, que é a cidade de Corinto. Mas essa igreja estava cometendo o pecado de refletir a mesma estrutura social que a cidade de Corinto e que a humanidade, desde os tempos antigos, continuava mantendo. Os poderosos são olhados de um jeito, os médios são olhados de outro jeito, e os pobres são olhados de outro jeito. Dentro da comunidade de Corinto estava acontecendo o mesmo que estava acontecendo com a comunidade para a qual Tiago já havia escrito uma carta. E no capítulo 2 da carta de Tiago, ele diz que há uma mediocridade muito grande e um pecado absurdo sendo cometido por aquela comunidade, porque o que eles faziam quando duas pessoas de classes diferentes da sociedade chegavam dentro daquele ambiente que ele vai chamar de igreja ou de congregação, onde os cristãos se reuniam como nós estamos reunidos aqui hoje, não como a gente gostaria, né, por conta das circunstâncias, mas a gente poderia estar reunindo dentro de uma congregação. No tempo em que duas pessoas de diferentes classes chegavam dentro desta comunidade para a qual Tiago está escrevendo, ele diz: quando chega um homem com um anel no dedo, e quando ele chega com as roupas que são chamadas de roupas preciosas, e de repente chega um outro homem com roupas que é traduzida em português por sórdidas vestes, ou vestes simples, ou vestes sujas, ou vestes de um trabalhador, ou vestes de um mendigo que não teve onde lavar a sua roupa, ou vestes de uma pessoa do grau mais distanciado, mais alienado da sociedade, do que é considerado ser o grau mais baixo da sociedade. O que essa comunidade para a qual Tiago escreve faz? Pega o cara que chegou com um anelzão no dedo, com um anelão no dedo,
com as roupas nobres, com as vestes mais atraentes, com a grande compostura estereotipada, com o estereótipo dele apresentável, e coloca em um lugar de honra, sentado à frente. Vem, amigo, senta-se aqui, porque o lugar de pessoas ricas e pessoas honradas é exatamente esse. Mas o pobre, Tiago diz, vocês dizem sentem ou fiquem em pé no cantinho da congregação, ou você se senta abaixo do estrado do pé. O estrado era o lugar onde o homem, depois de ter sentado na cadeira, colocava o pé para descansar. E Tiago diz, vocês se dirigem ao pobre e diz, sente-se abaixo do estrado do pé. Porque o lugar da pessoa pobre, da sociedade, o lugar da minoria da sociedade é debaixo do pé daqueles que detêm o poder e a autoridade. Tiago diz, vocês estão cometendo pecado de acepção. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Para Deus, as roupas ou os anéis que são utilizados por aqueles que são considerados ricos da sociedade não vão fazer nenhuma diferença, pelo contrário, vão servir como material de juízo para aqueles que foram injustos com os pobres. E Tiago ainda faz a reflexão, o que vocês recebem desses ricos poderosos? São eles que subjugam vocês. São eles que colocam vocês debaixo dos pés, porque do mesmo jeito que você, igreja, coloca debaixo dos pés aqueles que são considerados inferiores e simples, esses ricos também fazem a mesma coisa com vocês. Você despreza o menor, você despreza o inferior e você está se autodesprezando, porque os ricos e poderosos fazem a mesma coisa com vocês. É o que Tiago diz, capítulo 2 da carta, leia. E aí ele está dizendo, olha, para Deus não há acepção de pessoas, não há grande e nem pequeno. O próprio Paulo, quando escreve aos Romanos, vai dizer, para Deus não há grego, não há romano, não há poder político que deve ser considerado superior a qualquer outra classe social. Não há mulher que deve ser submetida a qualquer tipo de violência e de desprezo, como muitas vezes nas sociedades antigas aconteciam e como tem acontecido de enxurrada em nossa geração. Então as estruturas sociais, elas vão se mantendo as mesmas estruturas, modificando apenas os estereótipos, as capas. Num tempo, em primeiro lugar, está lá aqueles que têm o poder da religião para poder mandar. Depois é o imperador. Depois é outro tipo de governo. E a depender das formas políticas como as sociedades são estruturadas, algumas coisas são mudadas, mas quem é pequeno vai continuar pequeno e quem é grande vai continuar sendo grande. E quem tem uma história de vida que, de algum modo, o deixa ser aquilo que é por causa da sua história, uma história que estigmatiza, como, por exemplo, na sociedade brasileira, e não só na sociedade brasileira, mas na sociedade europeia e na sociedade americana, as pessoas negras que, como por exemplo no nosso país, chegam em um momento em que a escravatura está em um alto processo, em que as pessoas da África estão sendo vendidas para servirem de trabalhador escravizado em todo canto do mundo, principalmente no mundo novo. Então a história que as pessoas negras têm é de escravidão, é de submissão. E isso vai reverberando na sociedade, e apesar de as estruturas políticas irem se modificando, os negros, as mulheres, os índios e tantas outras pessoas que durante séculos e mais séculos foram submetidos a determinados tipos de situações e tiveram os seus comportamentos tolhidos por aqueles que acham que podem e têm o direito de dirigir o modus operandi das pessoas, os comportamentos das pessoas,
por causa disso, essa história vai reverberando. E hoje, em pleno século que nós estamos vivendo, apesar de todos os direitos que os negros conquistaram, que as mulheres conquistaram na vida, que índios acabaram conquistando, e que ainda falta muito, tanto para um quanto para outro, dentro dessas especificidades que nós estamos apresentando aqui esta noite, apesar de todos os direitos, ainda existe um preconceito absurdo, um racismo absurdo, um machismo absurdo, não só no nosso país, mas em todo o mundo, que ainda reverbera as estruturas dessas sociedades antigas, que colocam determinadas pessoas debaixo dos pés daqueles que julgam ser poderosos. Colocam pessoas debaixo dos joelhos daqueles que acham que têm autoridade, inclusive para permitir viver ou para tirar a vida. Com a igreja de Corinto, queridos, não era diferente. Porque as pessoas de situação social inferiorizada aqui na igreja de Corinto também eram tratadas como escória da sociedade. Quando Paulo escreve aqui, por exemplo, esta carta aos irmãos de Corinto, desde o primeiro capítulo ele está falando que não são muitas as pessoas em condições sociais superiores que foram chamadas para divulgar o reino de Deus. Mas mesmo assim a estrutura social existe ali dentro. E quando ele chega nessa carta aqui, ou melhor, no capítulo 11, e que ele vai falar a respeito da ceia, que é o momento de comunhão, é o momento da irmandade, demonstrar o valor que cada um tem, e cada um tem o mesmo valor diante de Deus. Nesse momento a igreja de Corinto está reverberando de forma absurda e injusta os mesmos valores estruturais da sociedade do seu tempo. As pessoas ricas que chegavam para a reunião de culto, para a ceia, chegavam com uma quantidade enorme de mantimento. E os escravos dessas pessoas que eram os senhores é que traziam esses mantimentos e traziam os barris de vinho. Porque diferentemente dos nossos tempos, naquela época o vinho utilizado era o vinho mesmo, não era o suco de uva. Então era o vinho utilizado para poder compartilhar da ceia. E o que os ricos da igreja de Corinto faziam? Levavam uma quantidade grande de comida e uma quantidade grande de vinho para participar da ceia. E não havia uma reunião em que as pessoas paravam para lembrar do sacrifício de Jesus. Paravam para mostrar que o corpo de Jesus é uma junção de vários membros, mas que formam uma totalidade. Eles não paravam para discernir o corpo de Jesus, conforme o apóstolo Paulo vai usar aqui essa linguagem. Simplesmente cada um engolia a sua porção, bebia o seu vinho, e Paulo diz: eu ouço até que muitos saem da comunidade embriagados, porque comem de forma, não sei nem que palavra eu poderia usar aqui, mas como um glutão, e bebe também como um glutão. Enquanto isso, as outras pessoas que estavam em situação de escravidão, ou outros que estavam em situação de pobreza tão grande, que não tinham o que comer e não tinham o que beber, passava fome. Assistia aos poderosos a desfrutarem dos seus grandes banquetes, enquanto isso a angústia tomava conta do coração deles, por causa da injustiça social que havia dentro da comunidade de Corinto. Paulo disse: eu não tenho como louvar a vocês por causa disso. Eu não tenho como louvar a vocês por causa disso. Vocês precisam aprender que na noite que Jesus foi traído, a primeira coisa que ele fez foi dar graças pelo pão. Há uma espiritualidade movendo esta reunião. Não é a glutonaria, não é o poder, não é o exibicionismo, não é o egoísmo, não é o show de alimentos ou de riquezas que deve reger a reunião espiritual, mas sim o Espírito de Deus. O princípio que foi estabelecido por Jesus, que é o princípio do amor e da unidade.
em que todos são um, em que todos são iguais, em que ninguém é maior do que ninguém, em que todos compartilham do pão, porque o pão que é colocado à mesa não é mais meu, é de todos. Então todos devem compartilhar do mesmo modo, da mesma forma e com a mesma condição. Então o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que diante de Deus não existe senhor e nem servo, todos são iguais perante o Senhor, não há acepção de pessoas. Diante de Deus não existem dominadores e dominados. Diante de Deus não existem servos e senhores. Diante de Deus não existem reis e subordinados. Diante de Deus todos nós somos irmãos, todos nós somos iguais. Mas tanto Paulo quanto Tiago vai dizer, nas igrejas de vocês, ainda opera a estrutura social em que aquele que tem maior aparência, melhor aparência e maior poder financeiro é que comanda a bagaceira toda. E você acha que é diferente também na nossa sociedade? Você acha que é diferente, por exemplo, nas igrejas de Vitória da Conquista? Você acha que não existe acepção de pessoas? Você acha que uma pessoa não é olhada diferente por causa da cor da sua pele dentro das estruturas religiosas? Você acha que uma pessoa não é olhada de um modo meio que atravessado quando, por exemplo, se diz a autoridade espiritual nesta igreja é uma mulher? Você não acha que existe ainda acepção de pessoas? Você não acha que existe um modo de olhar para um ser humano quando ele vem do bairro Candeias ou quando ele vem do bairro Aparecida? Ou do Mirucaio? Você acha que não existe um modo diferenciado de olhar para a pessoa a partir do lugar onde ele mora ou da família da qual ele faz parte? É claro que existe ainda muito racismo, que eu não posso nem dizer que é velado, muito preconceito aberto e absurdo na nossa sociedade, mas isso não pode existir dentro da comunidade que serve a Deus. Porque você que é rico não vale mais do que aquele que é pobre. E você que é pobre não vale menos do que aquele que é rico. Todos nós temos o mesmo valor diante da graça, do poder e do sangue de Jesus e do seu evangelho e da sua palavra. Todos nós somos iguais. É o que Paulo está dizendo. Agora, por que tem muita gente doente entre vocês? Vítima de autojuízos. Porque estão se autoenvenenando. E por que estão se autoenvenenando? Porque não estão discernindo o corpo do Senhor. Não estão fazendo autópsia do corpo, não estão vendo quais são os membros e que todos os membros do corpo também têm valor. A metáfora corporativa foi aplicada pelo próprio apóstolo Paulo à igreja de Corinto mesmo. Ele vai dizer que não importa o tamanho do membro ou a sua função no corpo, ele tem valor porque ele faz parte de um mesmo corpo cuja cabeça é o Senhor Jesus. Então nenhum membro do corpo pode dizer ao outro: eu não preciso de você, ou você não é importante, porque todas as vidas importam. Todas as vidas importam. Todas as pessoas importam. Todos os membros da sociedade importam. Não importa de que bairro essa pessoa seja, não importa qual é o nível social dessa pessoa, todas elas valem a mesma coisa diante de Deus. As pessoas idosas importam. As pessoas que estão nascendo agora importam. As pessoas de meia idade importam. Todas são importantes diante do Senhor. Então, nenhuma vida pode ser menos valorizada do que a outra. Nenhum pescoço pode ser submetido à força predatória de um ser humano que se acha superior ao outro. Ninguém na vida merece isso, querido. A palavra de Deus para nossa reflexão é essa noite. Eu espero que você tenha compreendido o que Paulo está dizendo aqui. Todos nós que fazemos parte desse mesmo corpo devemos esperar uns pelos outros. E até o esperar uns pelos outros aqui, na hora de celebrar a ceia, na hora de comer o pão, todo mundo comer junto, na hora de beber o vinho, todo mundo beber junto, Paulo está dizendo, até isso é um ato simbólico de comunhão e de humildade, um ato simbólico de igualdade.
Porque aqui os ricos não comem mais primeiro apressadamente, não são prioridade. E os pobres não passam mais fome. Eles não ficam no final da fila. Todos somos iguais, irmãos. Todos somos iguais. Você que essa noite está aqui diante desses nossos aparelhos e que talvez esteja passando até por necessidade financeira. Talvez você seja um pai de família que está passando uma dificuldade terrível na vida e você se sente uma pessoa impotente diante da vida. E não há nada que faz um homem se sentir mais impotente do que um filho pedir o pão e ele não ter como atender à necessidade desse filho. Deus te ama do mesmo jeito que ama qualquer membro da sociedade, apesar do que você está sentindo, apesar do que você está sofrendo no seu coração. Você que talvez tenha sido esquecido pelos seus amigos, você mulher que talvez tenha sido esquecida, desprezado durante tanto tempo em sua vida inteira, por causa de uma ou de outra coisa, talvez até dentro da sua própria família. Deus te ama tanto quanto ama qualquer pessoa nesta vida. E valoriza o que você fez e sabe perfeitamente o quanto você é importante. Você é importante para Deus. E é por isso que Ele te chama para a ceia. É por isso que Ele te chama para a comunhão. É por isso que Ele te chama para esse momento de adoração a Ele. Sem nenhum medo, sem nenhuma intimidação. Sem ninguém te sufocando. Sem nenhum joelho no teu pescoço. Sem que as pessoas te abandonem à própria sorte em um prédio de luxo. Sem que você corra riscos de cair do alto de um prédio. Sem que você receba uma bala no peito pelo fato de morar numa periferia da cidade. Deus te chama do mesmo tamanho que os outros são. Ele te chama porque Deus te olha de lá de cima e todos são iguais. Ele te chama para participar dessa ceia essa noite, desta comunhão esta noite, não como um membro pequeno, não como uma pessoa insignificante, mas como alguém por quem Ele doou a sua própria vida. Alguém por quem Ele derramou o seu próprio sangue. Os auegs in the vinvarme sutsinais. Henalo jaz in the usbi. Wembugan stand vi asa. O Espírito de Deus vai ao encontro de todas as pessoas que esta noite em suas casas precisam sentir esta graça e esse abraço divino. Precisam sentir-se importantes tanto quanto são diante de Deus e diante da vida. O Espírito de Deus chega na tua casa e na tua vida esta noite, meu querido, minha irmã, para fazer com que o teu coração seja consolado com o abraço da graça de Deus, que te coloca no mesmo tamanho e na mesma condição de todas as pessoas as quais Deus amou. Paulo estava dizendo isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E ele está dizendo, você é arrogante, você que se sente superior, você que despreza o pequeno, examine-se antes de comer juízo. Examine-se e arrependa-se. Pese o teu valor, porque você pensa que tem valor e na verdade não tem. A palavra exame que é usada aqui nesse texto de Corinto referia-se ao tipo de moeda que era jogada para cima, ou num determinado chão, ou numa mármore. E a moeda era examinada quando ela batia no chão, o barulho que saía dela, o som que saía dela, era o som que dizia, ela tem valor de ouro, ela tem valor de metal. O metal faz um barulho estrondoso, e o ouro tem um barulho mais macio, só que o que é de menor barulho é de maior valor. Então, às vezes aquele que está na condição de poder faz muito barulho, mas tem pouco valor. Quem é o que é, não precisa fazer propaganda, não precisa fazer zoada, não precisa fazer ribuliço, não precisa fazer balbúrdia. Quem é o que é, simplesmente é. E tem valor de ouro.
Então examine-se a si mesmo e pese o teu coração. E vê se você tem sido sincero diante de Deus. Vê se você tem sido preconceituoso, racista. Vê se você tem feito acepção de pessoas. Vê se você trata diferente aqueles que são pobres. Vê se você coloca em situação de honra aqueles que têm melhores condições sociais. Pese isso agora diante de Deus. E depois que você perceber que há pecado em você, porque você não discerniu o corpo, porque você foi preconceituoso, porque você menosprezou aquele que não tinha o que te oferecer, peça perdão, arrependa-se diante de Deus e coma deste pão sem comer juízo e envenenamento para si. Porque o final é a morte, é o adormecimento, é o adoecimento para todos aqueles que injustamente, que agem injustamente na vida e que comem juízo para si. Que a graça de Deus nos alcance. Eu quero convidar você para fazer mais uma oração. Nós temos aqui o pão, nós temos aqui o cálice, e eu quero agradecer com você pelo pão que está aqui em minhas mãos. Ore ao Senhor comigo, por favor. Deus poderoso, nós te agradecemos por esse pão, que é símbolo do corpo do Senhor, e pedimos que o abençoe para que as nossas vidas, ao ingeri-lo, também sejam abençoadas, sejam tocadas pela tua graça. É o nosso pedido, é a nossa oração em Jesus. Tendo dado graças, o partiu. Gostaria que você pegasse o seu pão. Se você puder fechar os olhos, faça isso. Na noite em que Jesus foi traído, Paulo disse, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e disse, tomem, comam. Isso é o meu corpo, que é partido por vós. Comamos todos em nome de Jesus. Aleluia. O malai o ensino vai vendo ramo hoje biguitos que no fundo vermama o ensino sai. Tomamos que bava o ensino vermanai assim. E o sanduíche lá e chosa hanna ui baba ui bizi aweba. O emanai eu aside awengara bawa zidiasmi. Aleluia. Quero te convidar a tomar o cálice. Nós te agradecemos, Senhor, pelo cálice, pelo seu conteúdo, porque é pelo sangue que somos perdoados. É pelo sangue que todos nós somos purificados. É pelo sangue que fazemos parte desta comunhão. Então, pensando no sangue de Jesus como o meio pelo qual a nova aliança se estabelece, tomemos todos deste cálice. Obrigado, meu Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos. Aleluia. Pedimos que abençoe cada irmão que nesse instante em sua casa celebrou conosco a ceia. Oh Deus, aumente-nos a comunhão, mesmo à distância. Aumente-nos a consideração, a fé, a amizade, mesmo à distância. Oh, xaralá, o Ezai. Uiva o jamla e amores em biose. E levanta mais e barrase. A uessa naraguemandias. Pedimos a bênção do Senhor sobre estas vidas, sobre estas casas. Pedimos a saúde do Senhor, a graça do Senhor,
o milagre do Senhor, a glória do Senhor, o poder do Espírito do Senhor. Shandarayega Sinahai, Uisanaye Bora Malayeva Sideas, sobre cada uma dessas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que hora é essa? Então nós estamos quase encerrando, mas eu quero lembrar os irmãos que terça-feira a gente volta com o programa Paz no Lar, tá? Terça às 20 horas, pelo menos a gente vai começar devagarinho de novo, né? Terça às 20 horas a gente volta com o nosso programa Paz no Lar. Na quarta à tarde às 15 horas, pastora Hilde com as mulheres compartilhando graça. De segunda a sexta, 19, pastor Edinho com a oração uns pelos outros. E no domingo pela manhã, pastor Wagner às 10 horas com a escola bíblica, e a gente vai continuar trabalhando por meio das redes sociais, tá? Até que essa situação ela seja regularizada e a gente consiga voltar a se encontrar, tá bom? Pessoalmente. Deus abençoe o seu coração. Tem música, né? Vamos cantar mais uma canção aqui. Eu dou a bênção logo? Eu vou dar a bênção logo. Isso, foi? Ah, então tá. Vamos cantar, né? Vamos louvar. Depois a gente encerra com a bênção apostólica. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Peça isso, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo e eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Aleluia. Vocês enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama-nos, Pai, derrama a tua glória. Derrama em nós, Senhor, o teu poder. Enche-me até transbordar. Derrama a tua
coisa, né? Oh, Deus. Obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por essa comunhão. Meu bem, trouxe um papelzinho aqui para mim. É uma coisa aparentemente simples. Ah, de uma saudade. O papelzinho traz os nomes dos aniversariantes da semana. Quem é membro da comunidade sabe, né? Que até isso é uma festa muito grande pra gente. Toda semana o Para, dirigido pelo pastor Edinho, e como faz falta esse momento de comunhão. Então parabéns para Michelle e parabéns para Tuane, que fizeram mais um ano de vida essa semana. Que Deus abençoe muito as vidas e as famílias de vocês. Nós vamos fazer mais uma oração por estas vidas e agradecer a Deus e encerrar nossa reunião de hoje. Obrigado, Senhor, pela vida de Michelle, pastor Wagner, dessa família linda que o Senhor nos deu para a comunhão. Que a tua bênção continue a se derramar sobre suas vidas e glorifique sempre o teu nome sobre eles. Obrigado pela saúde desta casa, que a bênção do Senhor esteja comumente mantendo esta saúde para a tua glória. Nós te agradecemos pela vida de Tuane, pela vida de Wesley, pela vida dos seus filhos, por toda essa família linda. Que o Senhor continue a abençoá-los poderosamente, que a tua graça e a tua misericórdia esteja em sua casa sempre, todos os dias. Assim também em todas as vidas e as pessoas que estão hoje conosco e aquelas que fazem parte da nossa vida, da nossa comunhão. Que o Senhor as abençoe. Que o Senhor contemple cada família, cada lar e cada coração individualmente, para que em tudo o teu nome seja glorificado. E o amor, a graça e o consolo do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja com todo aquele que está nos assistindo essa noite ou em qualquer outra hora, não só hoje, mas sempre, e que você possa dizer amém. Deus abençoe e a gente se vê.